Então tá, então vamos começar pelos fatores internos, pelas forças, pode ser? Tá, então eu anotei aqui boa capacidade técnica e a multidisciplinaridade do corpo técnico da Secretaria do Meio Ambiente. Eu acho que isso é um ponto forte porque não tenho tanta experiência com outras secretarias municipais, mas pelo menos o que nós encontramos aqui foi uma secretaria de gente capacitada, motivada para trabalhar. Hoje motivada, não quando eu cheguei, mas hoje sim motivada. E com uma boa capacidade técnica de várias disciplinas diferentes. Então eu acho que isso é um fator interno importante, porque por mais que a gente tenha dificuldades, às vezes para a questão executiva, né, para a gente conseguir executar muita coisa estrutural, esse é o ponto fundamental de tu ter, né, dentro de uma equipe boa e uma equipe que entenda o que os gestores também estão buscando e que estejam juntos para buscar essa melhoria da qualidade do serviço público, que nesse caso é a Secretaria de Meio Ambiente. Isso a gente tem, então com boa capacidade técnica, né? O resto tu consegue talvez organizar, mas as pessoas tu muitas vezes não consegue organizar se tu não tem um bom corpo técnico. Essa é a diferença. Então eu sempre falo que a gente tem muita sorte de ter caído na Secretaria, né, de Meio Ambiente com as pessoas qualificadas do jeito que estão lá. Obviamente que precisam mais qualificação, sempre vão precisar, mas dão uma boa resposta quando são provocadas e quando se dá para elas a capacidade delas delas darem essa resposta em termos de trabalho, de ambiente de trabalho, de condições os seus computadores, equipamentos, né, um bom ambiente para trabalhar, organização. E isso a Secretaria conseguiu implementar. Eu acho que a gente tem esses pontos fortes que são, a gente conseguiu se planejar, nós conseguimos nos organizar, conseguimos botar fluxo, né, dentro desse processo, seguir rotinas, coisa que não tinha. Então eu faço questão também de registrar que isso é um ponto forte da nossa gestão. Nós temos nossos pontos fracos, óbvio, mas esse é um ponto forte, né? A gente está organizado, está bem estruturado, conseguimos um local bom ali, então acho que sob esse ponto assim, seria uma força nossa. Tá? Falei também da governança ser bem definida. Assim, eu digo, a governança ser bem definida internamente é como que as coisas funcionam dentro da Secretaria e como esses ritos e essas conversas se dão dentro da Secretaria. Isso que eu encarei com a parte de governança e depois, obviamente, também com a parte do gabinete do prefeito e tudo. Então, eu acho que a governança em si, ela está bem feita e isso também é um ponto forte, assim, já sabe bem o que tem que se fazer. Aí nós vamos cair depois nas fraquezas, que é por que não se faz. Tem um problema de execução de governança aqui, não é um problema da estrutura de governança, talvez. Porque na parte da governança, o próprio Conselho do Meio Ambiente, por exemplo, faz parte como órgão máximo superior que delibera sobre a questão ambiental do município e funciona muito bem. E é um órgão externo à Secretaria. A Secretaria participa e ele é deliberativo. Né? Então o Condema de Rio Grande ele funciona super bem, delibera sobre a questão do fundo ambiental. Tem também pessoas de múltiplas instituições que representam bem seus setores e instituições, e é isso que a gente espera de um conselho. O conselho não tem que estar aparelhado, ele tem que representar as diferentes visões. Né? Tem gente que não gosta, acha que às vezes fala mal da indústria porque acha que é defesa do meio ambiente, mas a indústria está ali para defender a indústria. Vai defender o posicionamento da indústria, isso faz parte da democracia. Né? Então tem que saber lidar com isso. Então, assim, funciona muito bem o Conselho do Meio Ambiente, acho que, do ponto de vista de governança, por isso que eu falo bem. Mas aí a gente vai cair na questão das fraquezas. Por que muitas coisas não funcionam? Primeiro de tudo, do ponto fraco é que a gente tem uma estrutura precária, né, para execução, ou seja, então eu notei aqui tanto do ponto de vista logístico, ou seja, a gente conseguir organizar a logística, a parte operacional e a parte de equipe, ou seja, o que se tem hoje dentro da Secretaria de Meio Ambiente, ela é muito aquém do que seria necessário para monitorar e para fazer um trabalho de excelência dentro de um território do tamanho de Rio Grande, porque Rio Grande, estou falando de extensão de território, e complexidade que eu falei antes, que são múltiplos atores diferentes, né, com seus, enfim, cada um com seu objetivo
defendendo o seu setor. São muitos setores, né? Nós temos, sempre falo, temos sindicato rural, a gente tem sindicato de indústria, a gente tem sindicato do comércio, a gente tem o sindicato do portuário, a gente tem sindicato de pesca. O rural, cada um busca o seu e é de tudo isso dentro dessa sopa difícil de administrar sob o ponto de vista da sustentabilidade. Né? Então, para tu conseguir administrar isso, tu precisaria de muito mais gente, né? Não de muito mais, mas precisa de mais gente, precisaria de mais, ter mais fiscais, precisaria ter mudança estrutural dentro do organograma da secretaria, e isso é importante, porque daí tu prepara a secretaria para as respostas que ela tem que dar. Então tem que ter diferença, tem que ter, por exemplo, uma criação de uma unidade que tome conta das unidades de conservação do município. Tem que ter um departamento só disso, não tem. Tem que ter muito mais fiscais, hoje tem 4, 5 fiscais que se licenciam, que fiscalizam, que participam de reunião. Tem 2 de férias, tu tem 3, a outra é gerente também, tu tem 2, e olha o tamanho de Rio Grande. E aí tu vai atender como? Tu atende por demanda induzida, demanda que chega para ti de fiscalização. Como é que tu planeja a fiscalização e sai para fazer fiscalização ambiental num município, num território desse tamanho, para tu não ser reativo e ser proativo, que é o que tu tem que fazer, como secretaria. Não consegue. Então assim, não é questão, né? Aí sim, a questão do organograma, ela é uma questão que ela tem que ser mexida. Tem que ter compartimento, né? Tem que se quebrar as unidades de licenciamento e fiscalização, tem que ser coisa separada. Então tem algumas coisas que tem que mexer dentro do organograma da secretaria, mas não adianta só quebrar isso, tem que trazer gente. Tem que botar mais gente ali dentro também e ter mais infraestrutura. Aí botei aqui nas fraquezas, né? Tem a questão da oscilação política. O que eu tô falando não é oscilação, sempre vai ter oscilação de comando. Então tu tem oscilação de visões políticas que elas perpassam uma visão de Estado. E isso sempre vai dificultar. Porque tu sempre vai te planejar para 2, 3 anos e depois, se tu não tem um plano de Estado, o que acontece não é as pessoas ali vão estar. Só que elas não vão conseguir ficar se motivando se a cada momento que se chega lá não se tem um planejamento de médio e longo prazo e tu não mostra para as pessoas como que aquilo está caminhando e como que aquilo está retornando para elas. Então se as pessoas que estão ali dentro começam a ver que a cada 2, 3 anos o rumo muda e muitas coisas se perdem, elas se desmotivam, elas não dão resposta e depois são xingadas. Depois começa a dizer que a culpa é do funcionário público, que não está dando não, eles trabalham muito bem. O problema é que falta uma boa gestão para impulsioná-los e para fazer com que eles fiquem presos no bom sentido, né? Aquela ideia de desenvolver a excelência do trabalho deles. Tá? Então eu botei aqui, oscilação política, porque a política infelizmente não está ligada a uma política de Estado, então falta política de Estado, botei aqui como uma fraqueza. Não temos uma política de meio ambiente da cidade, acho que isso falta também, e isso dificulta, né? Ou seja, nós temos alguns instrumentos de comando e controle, e isso deixa a cidade despreparada, não tem essas salvaguardas bem definidas, e não está preparada para receber, talvez, e para enfrentar as mudanças que estão acontecendo, né? Então, com essa estrutura que se tem, se foca em comando e controle. Né? Licenciamento, fiscalização, educação ambiental tem uma pessoa. A educação ambiental tem uma pessoa, tá umas loucuras assim, tá? Bom, mesma coisa de arborização, por exemplo, na cidade, parte operacional, tem 2 caminhões e um operador. Aí não tem orçamento para arrumar o caminhão. Então, assim, a falta de orçamento, eu botei que falta, né? De tu ter um orçamento planejado, se ter uma vinculação orçamentária bem feita, que se perpetue a médio prazo, pelo menos, não chegar uma vez tem 800 mil, depois tem 100 mil, não tem quem é que faz isso. Lógico que tu vai ter que adequar até dentro de uma empresa, se adequar aos orçamentos, mas a questão orçamentária da secretaria, ela deveria ser, ela precisa ser modificada de alguma forma, seja ela com vinculação de outro tipo de receita, mas precisa ter isso para o gestor poder planejar e poder executar, senão não consegue, entendeu? Às vezes vai estar passando por um período difícil, ok, isso é um desafio, dá uma contingenciada. O problema da Secretaria do Meio Ambiente não é esse, é que ela sempre foi colocada não como talvez um horizonte importante
para o desenvolvimento da cidade, sim, sempre como algo inferior dentro de uma hierarquia de escolha, né, pelas lideranças, e isso dificulta muito. Mas tu é cobrado como se tu fosse importante, né? Então assim, hoje o meio ambiente é cobrado como se fosse importante e o seu orçamento é nada. Então, peraí, como é que tu vai dar resposta para isso, vai preparar o município para essas, né, essas dificuldades e essas mudanças que estão tendo? Então falta essa... E aí, por último, eu botei aqui nas fraquezas a falta de visão integrada para o planejamento, né? Embora se tente fazer isso, eu acho que não se consegue fazer isso ainda. Acho que a gente não consegue executar isso bem feito dentro da própria prefeitura. Acho que isso é uma fraqueza, mas que tem que ser modificada, né? Tem que planejar um pouco mais, você tem um planejamento de longo prazo. Vou cair de novo na questão do planejamento da cidade como cidade, aí como questão de porto, como questão de o que está acontecendo, o que vai acontecer. Como é que essas pás vão passar por aí agora para chegar das offshore? Onde é que elas vão entrar, para onde é que elas vão sair? Tem rua, não tem rua? Onde é que vão acondicionar, onde é que está chegando? Então são várias coisas, né, coisas gigantes que muitas vezes tem aqui dentro da cidade que precisaria talvez um pouquinho mais da gente criar um pouco mais de expectativa, planejamento e execução. Mas de novo, né, fica difícil de fazer isso porque todos os motivos que eu elenquei aqui. Daí vamos cair para as partes, fatores externos, então, de questão de governança. Eu botei aqui: oportunidades é a integração dessas forças ambientais e para que tenha apoio e planejamento. Ou seja, existem várias ações que acontecem dentro do município que elas poderiam ser muito mais eficientes, né, sob o ponto de vista ambiental. Porque tu tem que, no momento em que tu não se tem capacidade, e o que tu vai escutar do município, do Estado da União, vai ser isso. O município não tem capacidade, o Estado não tem capacidade, a União não tem capacidade. A integração das forças, ela surge como uma forma de conseguir vencer essa dificuldade de pouco pessoal e de pouco dinheiro. Só que tu não consegue fazer isso. Por quê? Porque essa pouca gente que está ali, ela é atropelada rotineiramente. Então a falta de pessoal, é muito fácil falar, é uma oportunidade, A gente tem que encarar como uma oportunidade a integração das forças, né, para o combate aí a questão às vezes de fiscalização, né, do pensar, mas como fazer isso? Os caras estão sendo sugados 24 horas por dia, né, e não conseguem vencer o seu dia a dia, porque tem outras forças que atuam nisso. Além de tu ter a cidade, tens Ministério Público Federal, tem Ministério Público Estadual que te cobra diariamente, tem todas as demandas internas e tu não tem gente para responder, porque cada ofício que se recebe do Ministério Público, ou às vezes até ação judicial que está acontecendo, às vezes é um alfabeto, que tecnicamente tem que parar para responder, você tem que ficar dias, porque dependendo do que tu botar no papel, tu sabe que depois pode ser ruim para o município, para o próprio CPF, esse te consome tempo, não tem, entendeu? Então eu acho que a oportunidade de integrar é uma oportunidade, mas é uma dificuldade também. Eu não estou dizendo que isso aqui é é todo mundo belo na integração. Acho que esse mundo belo está longe de acontecer, porque não tem gente. Então, não tendo gente, não vai conseguir fazer que as forças atuem. Uma coisa que talvez atuando com outras forças fosse importante são as ações de inteligência. E aí sim, talvez as ações de inteligência integradas possam funcionar mais do que simplesmente o combate, né, assim, diário de ações integradas executivas. Eu digo de inteligência, de planejamento, de pensar, inteligência de combate a crimes ambientais fortes, né, não talvez menores, porque no município às vezes as coisas vão acontecendo de uma forma muito espalhada, né, e mais difícil de enxergar, mas tem alguns tipos de atividade que muitas vezes requerem uma força maior de integração, e a inteligência pode ajudar. Tem a oportunidade de ter uma comunicação rápida e organizada, que não se tem, acho que a gente, o que eu estava falando para vocês antes ali, a gente não tem comunicação pouco com o Estado, município, União, e tu ter mais eficiência. Então, ao mesmo tempo que tu não tem essa eficiência, né, tu cai que... O que acontece com essa dificuldade de conexões dessas redes e que a governança não funciona? Cai no sentido de que tu tem, primeiro de tudo, um gasto de dinheiro público, onde tu está gastando dinheiro e não está sendo eficiente. Tu não consegue ficar eficiente e tu está gastando. Tu está fazendo
o que dá para fazer, mas tu tá gastando mal gasto. Não é que tu tá, não tá gastando mal, mas tu não tá investindo. O teu investimento, o proporcional que seria tu investir um pouco mais e deixar a coisa funcionar bem, ele é pequeno perto do retorno que tu tem quando tudo estiver funcionando bem. E não é tão longe disso, entendeu? Não é uma conta tão... Para mim não existe um abismo tão grande, pelo menos aqui dentro do município, não é, dentro do município. E aí, como tu não consegue agir, tu tem uma desmoralização do Estado, que é o que eu estava dizendo antes. Não tem ação, não dá resposta rápida. Tanto o infrator quanto... vamos botar o infrator, acho que quem faz uma infração ambiental, por exemplo, ou comete um crime ambiental, ele aposta muito mais no Estado, na desmoralização que o Estado tem e na ineficiência do Estado para se livrar daquilo que ele fez, porque ele sabe que aquilo muitas vezes não vai acabar em nada, porque dentro dos seus processos administrativos, pela falta de organização, pela falta de gente que está com vontade, né, de fato de fazer aquilo, como eu falei inicialmente, quando as pessoas estão mais desmoralizadas já dentro do poder público, que perdem a vontade às vezes de fazer as coisas, pela falta de uma boa gestão, se perde os processos vão parar. Isso é comum, né? Ainda é comum, embora agora com a digitalização, né, de processos, de sistemas, isso fica mais difícil, mas tem um período em que é válido. Então assim, fica muito bom, se o Estado não consegue cumprir com o seu papel, fica muito bom para o infrator infringir a lei e apostar na ineficiência do Estado, que é isso que eles acabam fazendo, e muitas vezes também, talvez em 80% das vezes não se dá bem, 20% se dão mal, mas deve ir para a justiça, aí é 20 anos. Então vale, às vezes assim, o crime compensa, muitas vezes não vai compensar, e é aí que o Estado perde a moral, e aí começa aí que os problemas vão crescendo, né? E tu não consegue implementar essa visão integrada que eu estava dizendo antes. Não, vai planejar, para a coisa funcionar, é tudo muito bonito, mas tem que começar pela raiz, né? O Estado tem que funcionar, e aí fica esse problema aí. E aí eu botei aqui descumprimento, né, e impacto ambiental, e aí a dificuldade, eu acho, de tu fazer o desenvolvimento sustentável, que é o que a gente fala, que a gente busca, que a gente vai continuar buscando, independente das deficiências, das dificuldades, dos desafios que se tem, mas eu falo das dificuldades, mas vejo que teve muita melhora também, né? Então não estou só botando os pontos ruins, né? Tem muitos pontos positivos. Hoje tem muita coisa que funciona muito bem. Agora, está muito aquém do que é necessário para buscar a sustentabilidade, para buscar um equilíbrio maior aí nessas ações. E outra coisa, tem muitas empresas que também, hoje em dia, já desenvolvem um próprio cuidado, né? Coisa que, se falasse há 30 anos atrás, já não teria tanto essa... Isso já está capilarizado um pouco dentro de algumas empresas privadas, ainda de uma forma modesta, confesso. Acho que poderia muito mais. Vejo poucas empresas que de fato levam isso a sério e que não fazem disso um greenwashing ou o que for, né? A questão do ESG, por exemplo. Mas ele bem aplicado, ele é interessante, eu acho que ele traz benefício para dentro da própria empresa, né?